Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É um texto muito conhecido, meu e seu. A gente vê muito isso. Quando a gente se converte, a gente olha, a palavra está perto de ti, está no teu coração. Se tu confessares ao Senhor. É um texto muito conhecido da gente. Mas deixa eu te perguntar se você já deu uma olhada nele de trás para frente. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Mas se não forem enviados, como pregarão? E se não pregarem, como ouvirão? E se não ouvirem, como crerão? E se não crerem, como invocarão? Precisamos entender essa relação de que para conhecer a justiça e a salvação de Deus é necessário a pregação do Evangelho. E para que ocorra essa salvação, eles têm que crer. E quem opera isso é Cristo. Mas a incumbência de levar o Evangelho é minha e sua. Nós é que precisamos compartilhar. Nós é que precisamos evangelizar, discipular. Eu costumo dizer que nós perdemos a intencionalidade em evangelizar as pessoas. Perdemos a intencionalidade em discipular, em andar com as pessoas, em ouvir os seus problemas, em caminhar juntos, em chorar, em orar com elas, em criar um discipulado através do relacionamento. E o Senhor tem nos chacoalhado. E aqui em nossa igreja, quando digo nós, eu digo aqui em nossa igreja, o Senhor tem de diversas formas nos abraçado e nos cercado. Pastor Zé Carlos, há pouco tempo, numa pregação, ele falou, olha, nós nos envolvemos com missões aqui, bastante. Nos envolvemos, mas de forma muito pessoal de cada um. Mas nós podemos fazer mais e melhor se fizermos juntos. Se cada um que já se prontifica a fazer isso, aliançar com o outro, nós vamos ser mais fortes. E o nosso alcance vai ser maior. E é interessante que se a gente parar para pensar nisso, a nossa convenção, por exemplo, ela faz 2 campanhas de missões por ano. Uma em abril e uma em setembro. Uma de missões nacionais e uma de missões mundiais. São 2 meses, mas antes desse mês de abril, tem o mês de março, que são 30 dias de oração agora. E antes de setembro, agosto, é 30 dias de oração por missões mundiais. Ou seja, são 4 meses destinados a missões. Aí a gente olha assim e fala assim, qual o motivo de dedicarmos, nossa denominação, Batista Nacional, dedicar 4 meses por ano de mobilização missionária? Aí alguém vai responder, pastor, é claro que é para motivar as pessoas a fazerem missões. E aí a gente vem com outra pergunta. Então, por que poucas pessoas ainda se mobilizam? Por que poucas pessoas não querem se envolver com missões? Existem alguns sentimentos que são relacionados ao não fazer, ao não se envolver. E quando a gente para pensar, o principal deles é a indiferença. Tem pessoas que pensam o seguinte, olha, tanto faz se a minha igreja cuida de missionários ou não, se a minha denominação tem uma junta de missões, cuida de missionários ou não. Eu não me interesso pelo assunto e ponto final. Eu gosto mesmo de teologia, eu gosto mesmo de oração, mas eu não gosto de missões, então a pessoa se torna indiferente ao trabalho missionário e se esquece que tudo na igreja é missões. O fato de estarmos aqui é porque o Senhor abriu uma agência missionária na terra
para propagar o seu amor e o seu evangelho através das pessoas que estão nessa agência que se chama igreja. Mas às vezes as pessoas são nutridas também do sentimento de que não gostam da obra missionária, e tudo bem, mas dizem assim, missão é para missionário. Deixa que eles que se envolvam com isso, deixa que eles façam isso, deixa que o pastor resolva esse negócio de missões. Alguns até contribuem financeiramente com missões, mas às vezes fazem isso como um alívio da consciência. Olha, na hora que tiver a campanha aí, na hora que o pastor falar lá que precisa mandar alguma coisa para a congregação, construir, eu dou uma oferta, mas eu não quero me envolver. Mais do que isso, não. Eu só dou minha oferta lá, já estou contribuindo, mas eu te convido a pensar na motivação de dar essa oferta. Na tua motivação em ofertar. Porque você precisa se envolver, sim, meu irmão e minha irmã. Você precisa entender, sim, que a tua contribuição todos os meses que você dá, se ela chegou lá na outra ponta, como ela chegou e como ela foi aplicada, e entender que talvez você mandou pouco e pode mandar mais. Entender que você pode orar mais, que você pode fazer algo mais. E não agir como um alívio de consciência. Existem outras pessoas que falam assim, não, eu quero me envolver, eu gosto de missões, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E por isso eu não me envolvo, eu não tenho tempo, o meu trabalho, e eu também não tenho muitas habilidades, eu não tenho chamado para isso. Eu disse aqui antes de começar, você pode dedicar habilidades que você tem, que eu não tenho e que outros não têm, e vai ser muito útil. Nós queremos todas as habilidades possíveis para concretizar o trabalho do Senhor. E alguns que sabendo que os outros não fazem porque tem diferença e esses sentimentos, eles fazem, mas às vezes são nutridos de um sentimento também que é negativo. Às vezes eles fazem por fazer, se acham melhor do que os outros que não fazem. Nenhum desses é bom. Nós precisamos, na verdade, sair do nosso comodismo. Precisamos dar um passo. Nós, seres humanos, somos incríveis, né? E somos incríveis nisso também, procrastinar e ficar acomodados. A gente vive esperando a segunda-feira começar para fazer aquela dieta, é ou não é? A gente vive esperando a segunda-feira eu vou para a academia. Parece que pagar a academia, de ser debitado automaticamente lá no cartão, já resolve o problema. Né? Opa, já resolveu. Não, tem que ir, né? Mas a gente fica, não, segunda eu vou, ou segunda eu começo a dieta. A gente vive esperando as coisas acontecerem. Sabe quando a irmã quer casar, que fica assim, estou aguardando o príncipe encantado chegar no cavalo branco. Ou então quando estamos precisando de um trabalho, e a gente esquece do texto que foi lido aqui, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. A gente fica esperando o trabalho dos sonhos acontecer para nós, bater na nossa porta e alguém dizer, olha, é o trabalho que você sempre sonhou, você quer? A gente vive esperando as coisas acontecerem. Irmãos, a gente fica até esperando a inspiração chegar. Olha, quando Deus me inspirar, quando Deus falar comigo, quando o sobrenatural acontecer, parece que a gente fica esperando Deus descer na terra e falar com a gente, igual aquela voz de filme, aqueles filmes de Moisés, né? Moisés, eis que falo contigo, Moisés. A gente fica esperando, vai e faça a obra missionária. Parece que a gente fica nesse sonho aguardando, e existe uma matemática bem simples para missões que a gente precisa entender, que em missões, 10% é inspiração, irmão. E 90% é transpiração. É só 10% de inspiração, o resto é trabalho, é serviço, é dedicação, é oração, é comprometimento. Então, a motivação faz a gente começar. A motivação faz a gente iniciar o processo. E o hábito faz a gente continuar. Então, nós precisamos iniciar. Talvez você se pergunte nessa manhã,
mas o que eu preciso para começar? E eu te respondo, você já tem tudo o que você precisa para começar. Está aí com você, está junto de vocês e está em você. Você já tem a Bíblia, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você já tem a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra de Cristo que liberta, essa palavra que transforma a vida das pessoas. Você já tem acesso a ela, você tem ela em suas mãos, no seu celular, mas você tem ela também na tábua do seu coração. Você serve ao Senhor, você conhece a palavra, então você já tem a maior ferramenta, a mais importante para pregar o Evangelho, é o Evangelho. Você tem a mensagem de Cristo, a mensagem que salva o pecador, a mensagem que cura, a mensagem que liberta. Você tem experiência com Ele, você pode compartilhar a sua experiência de vida, aquilo que Deus fez e transformou na sua vida, você pode compartilhar com as pessoas. Você tem a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus, ela é poderosa, ela é capacitadora. Não é na tua força, não é no teu poder, você pode ter todas as habilidades que são necessárias, mas é a graça de Deus atuando na sua vida, através das suas habilidades, que vai fazer com que isso seja eficiente e seja eficaz para o reino de Deus. E o Senhor quer te usar. E você tem algo muito valioso. Você tem o poder dos poderes que habita dentro de você. Você tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que te dá ousadia, que te dá intrepidez para falar, para ir, para ser acionado por Deus, numa motivação tão poderosa que vem do alto. O que você ainda está esperando para se envolver com a obra missionária? O que você está esperando para evangelizar, para discipular? O que você tem em suas mãos é suficiente. E eu digo a você, começa hoje, mas começa com o que você tem, começa onde você está, começa com o que você tem nas suas mãos, e faça o que você puder de melhor. E assim o Senhor vai te dando graça, e assim você vai fazendo mais e mais para Ele, é Ele quem vai galgar esses passos com você. Mas começa hoje, não negligencia isso. Faça. Você pode. Seja novo convertido, seja convertido há 30, 40 anos, não importa. A mensagem é de Cristo, não é minha e sua. O Salvador é Cristo, não sou eu nem você. É Ele quem faz, mas Ele quer usar pessoas para alcançar pessoas. Ele quer nos usar. Você quer outra motivação maior do que essa? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo em suas condições pecaminosas, desastrosas, nas mazelas da vida. Enquanto isso, você tem uma mensagem poderosa, transformadora, capaz de ajudar as pessoas. Você tem um ouvido e um coração que você pode inclinar para outro, para ouvir os seus problemas. E essa conexão às vezes é suficiente para criar o laço, para que o Evangelho entre e a salvação aconteça e a transformação aconteça. Se prontifique, essa é a maior motivação. Não compartilhar essa mensagem é egoísmo da nossa parte. Reter a mensagem da salvação, a mensagem que cura, que salva, que liberta, que transforma, é egoísmo da nossa parte. E como ouvirão, diz o texto, se não há quem pregue? Vamos orar nessa manhã? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Vamos orar para que o Senhor faça arder em nosso coração o desejo de compartilhar vida com outras pessoas, o desejo de evangelizar, o desejo de discipular, o desejo
de falar do amor dele para outras pessoas, o desejo de ser útil para outros, assim como foram úteis em algum momento para nós. E Cristo nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós somos, Pai, impactados nessa manhã, ó Pai querido, com a palavra simples, rápida, porém, Senhor, acreditamos que objetiva. E o objetivo dela é nos motivar, é nos tirar do comodismo, é nos levantar, Senhor, para tomarmos uma decisão, ó Pai querido, de sermos mais úteis no reino. Às vezes reclamamos tanto que não temos oportunidade para fazer algo, mas, Senhor, nós temos oportunidade demais. Não é possível que a gente fique esperando, ó Pai, ó Deus, que as coisas aconteçam quando nós já temos a ordem do Senhor para ir e pregar o Evangelho. Todos nós, Senhor, temos sido agraciados com habilidades que sejam elas profissionais, habilidades que sejam elas nos dadas, Pai querido, em nossa personalidade. Ó Deus, somos agraciados por habilidades que temos aperfeiçoado com, ó Pai querido, o conhecimento. Ó Senhor, mas somos agraciados, Senhor, por Ti, pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua graça que pega tudo isso, ó Pai querido, e tem nos dado mais e mais habilidades, e como aplicar essas habilidades, e como aplicar, Senhor, ó Pai querido, essas ferramentas no reino do Senhor. Pai, que a gente não retenha, ó Senhor, a nossa profissão, ó Senhor, mas que a gente coloque a nossa profissão, o nosso conhecimento a serviço do Senhor, entendendo que somos bivocacionados, nós somos aqueles que têm profissões, ó Pai, que trabalhamos e que podemos usar essas profissões para servir o reino do Senhor. Ó Deus, e podemos dedicar tempo para isso, seja médico, seja advogado, seja administrador, contador, da área de comunicação, da área de psicologia, ó Senhor, seja de qualquer área, Senhor, professores, sejam, Pai querido, pessoas que têm habilidades manuais, ó Pai querido, sejam engenheiros, sejam, Pai querido, aqueles que têm habilidades de construir, de reformar, de capacidade de projetar, o Senhor quer usar todos. E nós, Pai querido, queremos pedir ao Teu Espírito Santo nessa manhã, ó Senhor, que nos tire, Senhor, da zona de conforto, que estabeleça em nós, Senhor, uma inquietação pelo Teu Espírito, um desejo de Te servir, um desejo de colocar em favor da Tua igreja, em favor da obra, em favor do meu irmão, da minha irmã, em favor daqueles que não conhecem o Evangelho, colocar as habilidades, colocar, Senhor, e ser usado pela graça do Senhor, porque a Tua graça nos basta, Senhor, e a Tua graça nos aperfeiçoa, o Teu Espírito é quem nos empodera, o Teu Espírito é quem nos dá poder para fazer, Senhor, e é quem fala conosco e nos chacoalha, Senhor, nos renova nessa manhã, para entendermos, Pai, que somos, ó Pai, peças importantes, Senhor, ó Deus, nessa conjunção, Pai querido, da justiça e da salvação, ó Pai querido, para a pregação do Evangelho, que nós podemos ser aqueles que têm os pés formosos. Como diz a Tua palavra, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam o Evangelho. Ó Senhor, que nós possamos ser esses nessa manhã, ó Pai, que vão anunciar o Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade, nós Te agradecemos, e vamos agora, meus irmãos, para as nossas classes da Escola Bíblica Dominical, a classe de Teologia, a classe da família. As crianças já estão